Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A responsabilidade social das empresas no processo eleitoral, edição 2014. Esse é o título da cartilha que o Instituto Etos lança amanhã para orientar empresas quanto a seu papel no processo eleitoral. Então, recebemos hoje o engenheiro e empresário Jorge Abrão, diretor-presidente do Instituto Etos. Muito obrigada, Jorge Abrão, por estar conosco. Bom, esse ano eleitoral é um momento muito sensível também para os empresários que invariavelmente são procurados para doação de campanha. E o que eu quero saber é se o Instituto Etos orienta os empresários, né, que tem esse compromisso com a responsabilidade social, a um tipo específico de comportamento, de forma também a não comprometer possibilidade de negócios futuros, a não fechar as portas. Como é que funciona isso, essa orientação? Boa noite, Maria Lídia, e a todos os telespectadores. Nós estamos lançando uma publicação que tenta orientar as empresas a participarem das eleições, quando participarem, a cuidarem do processo de transparência delas com relação às eleições. Deixar claro para quem estão investindo, orientar os seus funcionários para que tenham clareza dos riscos que correm ao estar investindo em campanhas, quando uma empresa investe em campanha, para que a gente tenha uma relação mais íntegra entre a política e a iniciativa privada. Essa cartilha, essa publicação, Maria Lídia, ela constata que o poder econômico tem uma influência muito grande nas eleições ainda. O poder econômico, para você ter uma noção, na última eleição presidencial, ele financiou 2,3 bilhões de reais. E o financiamento público foi de 400 milhões, quer dizer, uma diferença de 5 vezes a mais. Evidentemente, quando você tem uma quantidade tão grande de recursos colocados, você coloca de alguma forma em risco a democracia do país. E o que a gente busca é um equilíbrio maior entre o financiamento público e o financiamento privado. Pois é, público e privado, exatamente. Enquanto você falava, eu estava aqui entendendo, mas nessa relação é tênue a separação público-privado. A orientação é a maior participação das empresas. É legítima a doação de campanha, né? Legal, tem regra para isso. Mas a questão é exatamente, né, o risco, por temor de portas se fecharem, de que se caia no velho fisiologismo do tomar lá da cá. Sim. Né? Esse é o risco. No que o empresário que colabora para a campanha também, em termos de contrapartida, deve cobrar daquele político que está pleiteando esse tipo de apoio? Olha, ele deve cobrar do político a questão programática, sobretudo. O problema é que, para os nossos telespectadores entenderem, é bom deixar claro uma coisa: 82% das empresas não financiam. É um grupo, portanto, minoritário de empresas que financia. Dentro desse grupo, 1% das empresas que financiam são responsáveis por 60% do financiamento. O que isso quer dizer? Um pequeno grupo de empresas é responsável pela maioria do financiamento privado de campanhas. Isso denota, e quando você vê o nome das empresas, são empresas que, via de regra, trabalham também com o setor público. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande nesse processo para que não haja um conflito de interesses. Porque o que a gente busca no fundo, Maria Lídia e telespectadores, é que a gente recupere um processo de confiança na sociedade. E esse processo de confiança só se dá se ocorrer uma transparência. E as empresas, de uma maneira geral, não financiam. E muitas delas ficam, de alguma maneira, com a sua imagem e reputação
atacada pelo fato de um pequeno grupo que acaba atuando dessa forma. O equilíbrio disso, a transparência, fazer com que o financiamento público e privado tenham esse equilíbrio, pode trazer uma maior grau de confiança na nossa sociedade. Nós estamos usando aqui muito a expressão responsabilidade social. Eu acho que vale definir esse conceito. O que é exatamente? Os empresários, todos, os 80 e tantos % que não entram nesse rol de contribuição de campanha, mas que querem ser inseridos no rol das empresas com responsabilidade social, eles sabem exatamente o que quer dizer isso? Eu penso que cada vez mais tem uma conscientização sobre isso, mas é muito boa a tua pergunta. Porque nós ainda temos um pequeno grupo de empresas, importante grupo de empresas, mas um pequeno grupo que está envolvido com esse movimento. E o que isso quer dizer, para ser de uma maneira simples, é assim: as empresas, cada vez mais, ela tem olhares sobre ela. Não adianta a empresa hoje em dia só olhar o seu negócio. Ela está sendo olhada pelo consumidor, pelo fornecedor, pela mídia, pelos agentes financeiros. E isso tudo faz parte do processo de evolução de uma empresa. A responsabilidade social de uma empresa é ela ter um olhar para outros ambientes além dela. Ou é ela fazer bem o seu trabalho, mas verificar também qual é o seu impacto na sociedade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social e do ponto de vista de integridade. E isso não é difícil de fazer. As empresas podem avançar nessa direção. Agora, quando diz não é difícil fazer, eu já conversei muito sobre essa questão, muito interessado, que sou nesse tipo de avanço na sociedade, que muitas vezes também se confunde, né? Uma contribuição para uma entidade benemerente, eu tenho responsabilidade social. A empresa se sente inserida. Ou eu plantei árvores, né, em toda a minha área ali na frente, eu tenho uma participação de preservação ambiental. E entendendo que por algumas atitudes que são louváveis, que já existe esse vínculo e esse compromisso. É pouco, né? Não é o entendimento que vocês querem, com certeza. Não, apenas. Eu acho que nós temos que respeitar esse entendimento, como você colocou, mas nós temos que ir além, não é? E o ir além é você não ter somente um financiamento social privado, não é, das empresas. É importante, mas é que elas incorporem a responsabilidade social e a sustentabilidade. O incorporar é ter no seu planejamento, considerar nas suas ações, no seu negócio, essas dimensões. Como eu impacto o ambiente, como eu posso ser mais competitivo sem impactar. Como a minha relação com a sociedade, com os meus trabalhadores, de que forma eu faço meus negócios, e isso é uma exemplaridade. Isso abre mercados, isso é uma oportunidade para as empresas, Maria Lídia. Então, hoje o que as empresas, o nosso grande trabalho é conscientizá-las de que isso é uma oportunidade e traz resultado para elas. Isso não é uma obrigação somente, é algo que é importante para a evolução delas. Bom, o empresário, o pequeno empresário que está nos vendo agora pode estar pensando, bom, mas como é que eu faço para conseguir a cartilha, para aprender como agir, inclusive para ter uma atuação mais direta nessa cobrança de políticas públicas que correspondam a esses anseios de responsabilidade social? Vamos orientar? Olha, ninguém melhor do que a Maria Lídia para na verdade, trazer a importância dessa agenda. Pelo que eu percebo, você está muito incorporada com isso. E eu recomendaria, o Ethos é um dos institutos, não é o único instituto que trabalha com isso, há muitos institutos respeitáveis, mas o Ethos tem um site, ethos.org.br. As pessoas podem, os pequenos empresários, os médios empresários, os grandes, podem consultar. Há maneiras muito simples de entrar nesse movimento, preenchendo alguns indicadores, planejando a sua evolução paulatinamente. E certamente isso é uma oportunidade, porque o Brasil é um dos únicos países em que essa agenda tem muito para avançar pelas nossas características. E os empresários podem aproveitar esse momento. Agradeço muito sua entrevista. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.